Estamos aqui então para mais um encontro que acontece às segundas-feiras, 8h30 da manhã. A gente até pensou para o ano que vem ver com vocês se esse realmente é o melhor horário, se a gente experimenta outras possibilidades. Mas estamos aqui e ainda temos alguns encontros esse ano, um ano que está aí já, né, se encerrando, beirando dezembro. E a gente inicia então abrindo esse espaço onde da nossa interação, da nossa presença, da nossa descontração, que possa surgir aquilo que a gente precisa olhar, que a gente precisa escutar juntos. Então é um momento de silêncio, a gente reverencia essa sabedoria interna que a gente está aprendendo a reconhecer, que a gente está aprendendo a valorizar. E é por aí que eu vou começar. Há muitos anos, há muitos milênios, o ser humano tem sido chamado a reconhecer esse centro de sabedoria interna, né? Desde a filosofia perene, são milhares de anos, né? Desde antes de Cristo, nós temos sido convidados a reconhecer essa fonte de sabedoria interna, um lugar, né? um núcleo, um centro, onde nós temos respostas, onde nós temos silêncios, onde nós temos um contentamento, onde a gente tem direções. E isso, apesar de há tanto tempo a gente ser convidado a reconhecer esse lugar, apesar de tanto tempo a gente está sendo informado sobre essa dimensão, que seria uma dimensão incomum em relação ao nosso o senso ordinário que a gente vive. A gente vive num estado de muita tensão. E eu não digo tensão só de uma forma patológica, né, mas para dar conta do dia a dia, para dar conta das rotinas, para dar conta das atividades. Quem é pai, mãe, quem está cuidando de criança, tem horários, né? E para que as coisas aconteçam, tem um monte de pré-requisitos que envolvem aí horários, que envolvem situações que criam uma tensão de fazer o processo acontecer. Ou seja, a gente fica muito absorvido com as demandas externas. Eu falei o exemplo de crianças, né, incluindo a casa, e poderia falar do trabalho também, que tem suas metas, que tem suas exigências, que tem suas demandas, que nos absorvem de alguma forma. Então a gente acaba vivendo muito voltado para cumprir demandas, para cumprir atividades. E assim, nesse estado de consciência que fica ali em função das atividades, a gente não costuma, nesse estado, ter acesso. A gente está ocupado. Então, mais do que nunca, a gente se vê muito ocupados. E essa ocupação é mais do que atividade. É também uma atividade mental. Às vezes eu percebo que eu não estou fazendo nada. Mas é muito fácil a gente buscar uma ocupação mental. Começa a pensar em algo que você precisa resolver, começa a pegar o celular e se distrair com várias
várias informações que surgem ali no feed, são várias informações que vão distraindo a nossa atenção, vão ocupando a nossa atenção. E isso gera um tipo de tensão sutil. Parece que não existe tensão, porque eu posso estar aqui deitado no sofá. Então não parece que eu estou criando tensão. Mas a mente constantemente ocupada, ela cria uma tensão, ela cria um desgaste. Ela está forçando o sistema. E é comum, não sei se vocês já repararam, momentos que talvez vocês fiquem mais tempo fazendo essa atividade no celular. Estou dando aqui o exemplo do celular, que eu acho que é bem comum a maioria de nós. E aí depois de um tempo a gente vê esse excesso, o efeito desse excesso no nosso corpo, né? O efeito dessa tensão mental no nosso corpo. Uma sensação de peso, uma sensação de cansaço, uma sensação onde a gente se vê, de alguma forma, bloqueado nesse relaxamento, nessa espontaneidade. Porque mentalmente a gente estava correndo uma maratona. Fisicamente deitados no sofá. Mentalmente uma maratona para absorver tanta informação, tanta imagem, tantas solicitações. Isso gera um desgaste. E esse estado de desgaste, esse estado de ocupação, ele cria uma distância em relação a esse centro, né, vital, a esse centro de sabedoria interna que a gente está aqui hoje falando, que ele vive disponível. E uma das coisas mais bonitas que eu encontrei com a focalização, que para quem não conhece, quem está chegando agora, focalização é uma metodologia psicológica que a gente vem implementando em tudo que a gente faz. É uma forma de criar uma ponte com a nossa experiência sentida, de forma que a gente possa ir saindo desses estados onde o mental ele ganha uma prevalência. Então, esse centro de sabedoria interna, ele ainda não tem sido levado tão a sério por nós, em termos de criar um relacionamento com esse centro de vida, que na verdade é a nossa verdadeira identidade. A gente se apega a essa identidade humana, as funções humanas que a gente tem escolhido e decidido viver, as funções profissionais, os lugares sociais, e ficamos ali apegados a esses papéis e oscilando de acordo com o que esses papéis trazem para nós de representação de sucesso ou representação de fracasso. Então, o parâmetro para que a gente se sinta bem ou não passa a ser em função dessa realidade, né, que está sendo aqui projetada nesses papéis. E o que a gente entende é que a gente cria critérios para definir o que faz da minha vida ser uma vida boa. E não percebe que esses critérios, eles foram padrões criados socialmente, eles foram padrões criados pelos valores das nossas famílias. E muitas vezes esses critérios, eles não dizem respeito ao nosso movimento de alma, às nossas necessidades de alma. Então a gente fica tentando se enquadrar,
tentando se forçar para poder atender a esses valores, a esses critérios. Isso tudo é uma forma de se machucar, isso tudo é uma forma de se cobrar, de se punir. Então essa é uma primeira questão que eu trago aqui para vocês e que a gente pode levar. Hoje à noite a gente tem a comunidade da escuta interior, onde a gente leva essas questões para um lugar onde a gente vai poder trabalhar, sentir, pôr em prática. E a primeira questão poderia estar sendo essa: o que eu imagino que a minha vida tenha que ser ou tenha que ter para que eu me sinta realizada, para que eu me sinta realizado. E é comum a gente perceber que os critérios para essa realização é sempre algo a ser conquistado. E não tem problema a gente ter desejos, a gente querer coisas novas, isso faz parte, né, dessa vida humana. O problema é quando a gente começa a se enrijecer nessas expectativas e fazer delas as condições para que eu tenha uma vida boa, né, para que eu aprove a vida que eu tenho. Então, isso. O que fica, né, se eu não atender a esses critérios? Bárbara está falando que esse foi o tema do sonho que ela teve hoje. Sim, Robson. Continua, vocês continuam me ouvindo? Voltou? Temos algumas oscilações aqui. Ótimo. Então, se a gente está tão absorvido assim nessa rotina, a gente não se dá espaço para poder redefinir as nossas rotas. Não dá espaço para escutar, por exemplo, algo muito precioso que vem desse centro de sabedoria interna. Sabe o quê? A insatisfação. A insatisfação. A insatisfação, ela é uma forma muito rica desse centro dizer que algo aqui na nossa postura não está favorável, né? Que algo não está bom. E se a gente não tem esse cuidado, nós vamos começar a achar que a insatisfação é porque algo aqui fora não está de acordo, sem perceber que é a nossa postura interna. Às vezes não é o trabalho que precisa mudar, não é uma relação que precisa de outra pessoa, mas é uma postura interna que poderia fazer toda a diferença. Então, a insatisfação, ela surge como uma experiência que vai nos dizer que a gente está vendo a vida de um jeito equivocado, que a gente está compreendendo a vida de um jeito equivocado. E só que a nossa tendência é achar que algo aqui fora tem que ser consertado para que a vida seja boa. E não perceber como que a nossa interpretação, como que o meu jeito de ver as coisas pode estar criando uma insatisfação. Então, quando a gente não tem essa abertura para olhar para a insatisfação como uma experiência que está comunicando, né, um movimento de mudança para nós, a gente vai tentar descartar. Vai tentar descartar isso.
vai tentar fugir disso, vai tentar se distrair disso, como se tivesse algo errado conosco. E na verdade, a insatisfação, ela está vindo justamente para poder corrigir o nosso olhar. Então, é um mecanismo também que está trabalhando a favor do nosso bem. E não um inimigo que precisa ser combatido. Então, quando a gente fala da criação de uma dualidade, que significa criar uma guerra com a vida, que significa eleger o certo e o errado, significa eleger o bom e o ruim, e nessa, todos nós, né, conscientes ou inconscientemente, elegemos a dor e o desconforto como algo ruim. Isso torna tudo muito mais difícil, porque a gente passa a ser combativo com essas mensagens que chegam dessa forma, em forma de insatisfação, em forma de ansiedade, em forma de desânimo. Então, não há uma aceitação com a forma natural da nossa experiência interna comunicar a necessidade de uma mudança. É como se a gente decretasse que tivesse algo errado e começamos então a combater. E a forma de combater a nossa insatisfação, de combater essa experiência desagradável, são tantas. A gente às vezes pode ficar irritado conosco. Conversava com uma pessoa um tempo atrás e ela começou a reconhecer assim que ela estava num momento onde a vida passou a ficar sem graça para ela. A vida passou a ficar cinza. E sem vontade de fazer nada. Só que não era só isso. Isso estava vindo acompanhado de uma irritação dela estar se sentindo assim. Ela já queria ter saído desse processo, mas ela não estava conseguindo. Então, o nosso trabalho foi justamente conseguir parar e escutar essa sabedoria interna e deixar que ela nos conte o que está acontecendo aqui dentro. O que está acontecendo? É um outro universo, gente. Quando a gente fala da focalização, Gendlin, ele vem nos dizer, com uma metáfora, que existe aqui um cliente dentro de nós. Para quem é terapeuta, está acostumado a receber os clientes. Aqui tem um cliente que chega com seus critérios, com suas avaliações, com suas interpretações, com suas dores. E não importa o quanto você leia, o quanto você entenda, sabe, o quanto você tenha força de vontade para isso ou para aquilo, o quanto você estude, tem algo aqui que opera em outra dimensão, independente de tudo aquilo que você conscientemente acredita. É uma dimensão que trabalha com uma outra lógica, por exemplo, uma lógica emocional, né, que não tem tanta moralidade, que não se preocupa com moralismos. Moralismos é o que eu estou querendo dizer, isso é certo, isso é errado. Para essa dimensão, isso não é tão levado em conta. Para essa dimensão eu sinto. Não é certo você querer sair desse lugar agora, você acabou de chegar. Para essa dimensão interna, não interessa se eu acabei de chegar. Eu sinto vontade de ir embora. E assim como tantas outras coisas e sentimentos que a nossa mente pode considerar errados, impróprios,
aqui, para essa dimensão, não estou dizendo que a gente vai agir de acordo com isso, mas isso é sentido. E toda essa experiência, se ela não puder ser aceita, ela vai ser reprimida, porque é um movimento espontâneo. Quando eu digo ser aceito, mais uma vez, eu não estou querendo dizer que nós vamos agir de acordo com isso. Às vezes isso precisa ser maturado, né? Por exemplo, às vezes surge uma sensação de raiva. Estou com raiva dessa pessoa. E se eu for muito impulsivo, eu vou lá e vou falar coisas que depois eu posso me arrepender e vou me sentir culpado, que às vezes, no fundo, essa raiva não tinha nada a ver com a pessoa. Eu lembro uma vez que a gente estava num grupo e um participante olhou para o outro e falou assim: nossa, eu estou com muita raiva de você. Aí ele não entendeu nada, porque a gente não tinha nem começado a conversar. E ele falou assim: o jeito que você respira me dá raiva. O que ele pode fazer? É que ele tinha uma respiração que às vezes fazia assim, sabe, dava umas bufadas maior e o ar ficava assim. E isso era suficiente para que o outro despertasse nele raiva. Estou com raiva, o jeito que você respira. Então, se isso é levado a sério, né, também não vai fazer sentido nenhum. Mas essa experiência, ela não está ali à toa. Ela tem uma história. E aí a gente foi observando, foi abrindo um espaço para que ele pudesse sentir mais um pouco do que essa raiva está dizendo, né? O que ela está tentando dizer, o que ela pode estar tentando protegê-lo, de que ela pode estar tentando protegê-lo. E ali, depois de um tempo observando, escutando, indo além daquilo que aparece imediatamente, ele então escutou: olha, quando eu vejo você e quando eu vejo o seu jeito de respirar, eu me lembro do meu irmão. E meu irmão, nós tivemos muita dificuldade. E eu passei agora a observar que ainda existe aqui muita mágoa. E eu não tinha visto. Então ele se emociona e começa a falar do irmão. Ou seja, não tinha necessariamente a ver nem com a pessoa. Era, como a maioria daquilo que a gente vive e que a gente sofre, projeções. Projeções. Estava acontecendo uma projeção, onde ele estava ali, através daquela situação, podendo acessar algo que ele sentiu, mas na época ele não pôde dar a devida atenção, a devida aceitação, o devido acolhimento. Então, muita coisa que a gente não tenha tido esse espaço vai ficar no corpo, vai ficar preso no corpo como um desconforto. Então, geralmente, o desconforto que surge são essas experiências pedindo aceitação. Tudo que elas precisam, tudo que elas pedem, aceitação. A gente não precisa ficar procurando coisas para consertar em nós. Tenho dito isso porque às vezes eu vejo muita ansiedade de pessoas querendo acelerar o processo, querendo resolver. E não, isso é mais uma forma da gente se machucar, mais uma forma da gente se forçar. Aqui, o que a gente está propondo é que tudo que a gente precisa olhar, tudo que precisa de movimento, de atenção, vai se apresentar na forma cotidiana do nosso dia a dia, nas nossas relações mais próximas. Basta que a gente esteja atento ao que acontece, que todo dia tem algo que pede a nossa atenção, todo dia tem algo que pede o nosso cuidado e que pede aceitação. Na verdade,
Essa é a simplicidade desse trabalho interior e, ao mesmo tempo, é a profundidade implícita nisso que a gente ainda não faz ideia. Porque quando a gente se abre para poder aceitar essa experiência, ela vai dissolver, ela vai mudar. Porque ela só está incomodando porque em algum momento não foi possível aceitar. Em algum momento isso não teve abertura para poder seguir com seu fluxo de vida transformadora. Então, quando a gente começa a se abrir, quando a gente começa a soltar a nossa resistência, o nosso controle de querer corrigir, de querer manipular a experiência, de querer apressar o alívio, quando a gente solta e deixa que ela fale por si, geralmente vem um choro que no princípio a gente nem entende. E depois vão surgindo movimentos, aberturas, e daí vai vindo um alívio. E é muito bonito reconhecer a profundidade desse movimento tão simples, que significa parar de brigar com o que a gente sente, que significa parar de brigar com a vida, né? Que significa uma postura, o desenvolvimento de uma postura de abertura em relação à vida, em relação à realidade. É isso que a gente tem sido chamados. E isso é tão profundo, muito mais do que a gente pensa. Porque a causa do nosso sofrimento, ela está sempre em uma experiência sutil aqui dentro, onde a gente está dizendo não para a vida. Onde a gente está dizendo não para a realidade do jeito que ela é. Onde a gente está criando uma resistência em relação ao que é, às pessoas do jeito que elas são, aos nossos sentimentos aqui dentro do jeito que eles são. Como essa pessoa, ela começou a ver o que ela estava sentindo e ela falou, não gosto disso, eu não quero sentir isso. Pronto, começou a piorar. Tudo que já não estava legal começou a piorar, porque além do processo passou a ter uma raiva disso. E se não tivesse essa raiva, se não tivesse uma crítica da nossa parte em relação ao que está acontecendo e ao que eu estou sentindo, não teria um sofrimento. Teria uma experiência que pode ser do jeito que for, inclusive pode envolver dor, mas é uma experiência onde ela vem e vai. Onde ela vem, é vivida, aceita e o processo se transforma. Estou vendo aqui algumas mensagens. Então, Betânia fala, eu acredito que a gente se distrai nesse processo ao não nos entregarmos por inteiro, e aí vem uma situação difícil e a gente se deixa abater e volta à vida antiga. Ótimo, Betânia, foi bom te ouvir, porque realmente esse é um ponto que eu gostaria de dar um destaque hoje, e essa pergunta sua me lembrou. Nós temos um condicionamento para lidar com essa dor e com essa insatisfação, que a gente chama de defesas, que foram construídas nos momentos onde a gente não tinha realmente estrutura para lidar com isso. Então, são velhos lugares onde a gente cria defesa e piora esse contato, piora essa relação com a nossa experiência, que envolve algum tipo de desconforto, de dor, de vergonha, de constrangimento, de inseguranças, de tudo aquilo que de alguma forma é visto como ameaça, mas principalmente a dor. Então, a gente criou várias formas de estar se fechando, de estar criando tensão. Algumas pessoas passam a ser agressivas nessas horas. Por que você está nervoso? A pessoa nem sabe. Mas é porque essa é a forma dela reagir
a esses momentos em que ela se sente insegura. Aí ela se torna mais agressiva. Só que até fazer esse link e até conseguir ter mais naturalidade para poder lidar com a insegurança, quantas situações, quantas agressões precisaram acontecer na vida dela, sem perceber que ela não está brigando, não é com o que está fora, que ela está brigando com essa experiência de segurança que ainda é tão inaceitável, porque ela entendeu nessa expectativa do que é uma vida certa e do que é uma vida boa, é que ela seja uma pessoa forte, seja uma pessoa que dá conta de tudo. E de repente surge uma experiência de insegurança, isso é inaceitável. E aí, como eu disse, tudo aquilo que é inaceitável passa então a gerar um sofrimento. Não pelo sentimento de insegurança, mas pelo tanto que eu estou brigando com ele agora. Então, o que eu queria dizer é que toda vez que a gente começar a dar passos para poder transformar essa forma padronizada, essa forma viciada de lidar, nós vamos receber uma experiência de uma força que nos traz de volta para esses velhos lugares. Principalmente nesses momentos onde a gente fica inseguro, vivendo uma situação difícil, nós costumamos buscar refúgio nesses velhos padrões. E o que eu quero trazer hoje é como que para essa estrutura criada de quem eu acho que sou eu, é muito ameaçador mudar. Mudar é uma grande ameaça. A gente passar a se ver de outra forma. A gente, por exemplo, não dá tanta importância assim para as coisas que eram importantes. A nossa autoimagem idealizada, que durante tanto tempo pode ter sido cultivada, achando que eu só poderia, ser bom se eu fosse bem visto dessa forma. Então eu passei muito tempo tentando investir nesse valor de uma aparência para ser visto, reconhecido, admirada, com o que quer que seja, alguns em relação à inteligência, outros em relação à imagem física mesmo, outro em relação à família, dependendo dos seus valores, cada um vai criando essa imagem ideal, e principalmente dos valores dos nossos pais. Para algumas pessoas, algumas mulheres, por exemplo, se ela tem uma identificação muito forte com a mãe, e para a mãe, tudo para a mãe era família, é natural que essa pessoa tenha também esse apego excessivo, de achar que eu só vou poder ficar bem se tudo na minha família estiver bem. Então fica ali o tempo inteiro preocupado com a família, cuidando da família e sem perceber, fazendo às vezes demais e sentindo às vezes insuficiente para poder atender a esses padrões. E o que eu quero dizer é que pode ser que em algum momento, justamente o que eu disse no início, comece a vir uma insatisfação. E em vez de achar que a insatisfação é porque tem algo errado na família, tem algo aqui fora que não está perfeito, eu começo a conseguir escutar um pouco mais profundamente e percebo que o que não está bom é ter feito dessa expectativa meu único sentido de vida. É achar que essa era a minha missão espiritual, sendo que não era isso. Eu é que pus na minha cabeça que eu tinha que fazer assim, certinho, dessa forma, para ganhar um joinha de Deus, para ganhar um joinha de papai, um joinha de mamãe. Eu é que criei essa expectativa a meu respeito. A gente não percebe que a gente vai negociando, negociando com um Deus imaginário, imaginando que se eu for assim, certinho, assim, assado, desse jeito, aí sim
as coisas vão ficar bem para mim. E se as coisas não ficarem bem aqui fora para mim, a primeira coisa que a gente faz é questionar: será que eu estou fazendo algo errado? Como se eu tivesse que ser premiado por ser certinho ou ser desqualificado ou desenganado por não ser perfeito. Então, olha quanta ilusão a gente cria sem perceber quando a gente acredita que essa imagem ideal ela é a causa do nosso sucesso. Quando a gente acredita que eu só vou ficar bem quando eu tiver atingido determinadas metas que eu criei. E aí, quando eu começo então a perceber que o problema não está naquilo que está acontecendo ou deixando de acontecer, porque se estiver acontecendo coisa boa, eu vou ficar feliz. Se essas expectativas não tiverem sido atendidas, eu vou ficar achando que tem algo errado com a vida. E chega um determinado momento que a gente pode questionar a ponto de dizer, talvez, o problema não é o que está acontecendo, mas o problema são as expectativas que eu estou criando. O problema é esse ideal que eu criei de que só podia ser bom se eu tivesse assim. É a minha postura interna. E no momento que eu começo então a questionar isso, e talvez então surja perguntas como: será que eu preciso mesmo disso? Será que eu preciso mesmo de desempenhar esse papel? Será que a minha família precisa tanto de mim assim? Do jeito que eu pensei, ou do jeito que eu queria ser necessária, insubstituível. E aí eu começo então, vai começando a ruir pela insatisfação, vai começando a ruir esses papéis ilusórios que a gente criou para nós. E quando isso começa a ruir, nós vamos ter duas experiências muito interessantes. A primeira é de um alívio enorme, de dizer, gente, eu tirei um peso, eu estou me sentindo tão mais leve, eu achei que eu tinha que dar conta disso, eu achei que eu tinha que fazer assim, eu achei que eu tinha que ser perfeito, eu achei que eu tinha que trabalhar tanto, que só assim eu tinha valor. Nossa, que alívio! Não ter que mais corresponder a essa imagem que durante tanto tempo eu persegui. Um alívio. Mas logo depois desse alívio, começa a vir, às vezes a gente não percebe, começa a vir uma outra força, que é esse outro lado querendo retomar. Como assim você vai parar de ajudar a sua família? Como assim você não está preocupado com fulano? Fulano está lá, ele não está bem e você está aí sentindo bem? Você não está preocupado? E esse tipo de questionamento é uma forma de tentar nos trazer de volta para essa velha e falsa imagem de nós mesmos. Então, quanto mais a gente experimentar a liberdade, mais forte vai ficar esse apelo para a gente voltar para esses lugares. Isso não significa que estamos conseguindo. Então a gente pode falar, puxa, parece que nada dá certo, agora, nossa, eu acordei, estava tão bem ontem, e aí eu acordo hoje me sentindo péssimo, achando que eu estou um lixo, que está tudo errado. E sem perceber, né, tá certo, é assim mesmo. O crescimento, o desenvolvimento, né, a libertação é assim mesmo. Ela não é só flores e mantenham-se as flores por todas as estações. A gente experimenta o alívio de estar pondo a cabeça para fora dos padrões e respirando uma liberdade, mas depois que a gente fizer isso, nós vamos viver essa ressaca, esse outro lado que ainda quer
o velho alimento que ainda está ali buscando. É como o organismo pedindo açúcar quando você fala, não quero mais açúcar. Ah, tá bom. Não, como é que tá a vida sem açúcar? Não, tá muito bom, mas nos primeiros momentos nós vamos viver a crise de abstinência. Vai vir ataques internos, né? Porque tem uma parte que quer nos destruir. Né? Eu não gosto dessa ideia de um eu mal dentro de nós, mas são simplesmente aspectos que estão muito condicionados. Né? Os indianos chamam vasanas, são aspectos, forças condicionadas, querendo que a gente repita, que a gente confirme aqueles lugares viciados que a gente estava acostumado. Então, é um passo para frente e a gente vai perceber meio passinho para trás, mais um passo para frente, meio passinho para trás. Sim, é muito exaustivo a gente querer dar conta da vida do outro e a gente não percebe que a gente está querendo desejos impossíveis. Impossíveis. Estou ouvindo aqui vocês agora. Então a Ana fala, eu sinto um vazio e ao mesmo tempo um chamado para me ouvir. Não sei exatamente, mas eu tenho medo de perder o controle. É isso, e às vezes justamente essa forma tão controladora, ela é a causa maior do seu sofrimento. Você não percebe que por trás desse controle que você fica tentando ter com a sua vida, é só medo, o tempo inteiro medo, medo. Então, dá medo soltar o controle. O que pode acontecer se eu soltar o controle? E o que eu acho que eu estou tentando evitar quando eu controlo? E na verdade a gente não está evitando nada, né? Porque a gente não tem controle. Não tem controle. Nem sobre o que está acontecendo aqui dentro. A gente não sabe. Né? Então, soltar o controle significa confiar mais na vida. E ao mesmo tempo que isso parece ótimo para a alma, isso é um desespero para esse ego controlador, que aprendeu durante tantos anos que eu só posso me sentir seguro se tiver tudo sob controle. Então, conseguir ouvir isso já é um passo bem importante. Eu tenho medo de perder o controle. Né? Outra pessoa dizendo, Mateus, eu estou nesse processo, mas como é difícil conviver com quem não está nesse processo. Então, esse é justamente o nosso exercício. É largar o outro internamente, é não querer que o outro entre no meu processo. Porque o outro que está ali no processo dele, esse é o meu processo. É lidar com ele assim. O problema não é o outro que não está no mesmo processo. O problema é como eu lido com isso. É o que me mantém aqui e o que me mantém brigando com o outro. Há tantas outras formas de lidar com essa situação que eu ainda não sei. Então, o primeiro passo é sempre esse, eu não estou sabendo lidar com o outro. E aí a gente já começa a achar que se o outro fosse melhor, aí eu ficaria bem. Se o outro entrasse no processo como eu estou entrando, aí seria mais fácil. Então começa a criar essa condição de um desejo impossível de que o outro seja diferente para mim. A gente entende que isso é impossível, mas a gente não deixa de desejar. Desejar que o outro seja diferente para que eu pare de sofrer.
É uma loucura. Então a gente precisa se lembrar toda vez, o problema não é o outro, é como eu estou lidando com ele. É o que me vincula a isso, é como eu reajo a isso, é o que está sendo difícil para mim, o que está sendo difícil de aceitar. Então, nós precisamos ir soltando o outro como condição para que a gente fique bem. E percebendo que são nossas reações. Tem uma pessoa que diz que uma vez ela encontrou uma pessoa que disse para ela que não gostava dela e tratava ela mal simplesmente porque ela existia. Veja, ela não está olhando para você quando ela diz isso. Você está lembrando a ela do ódio que ela tem de si mesma, do ódio que ela nutre pela vida. Então, é uma grande sabedoria a gente não tomar algumas coisas para o pessoal. O nosso sofrimento também consiste nisso, a gente tomar para o pessoal o que não era pessoal. Quando a gente vê pessoas, né, a gente estuda bastante aqui o Evangelho, e ainda é muito difícil de imaginar como que Jesus aceitou, decidiu passar por aquilo que ele passou nos momentos finais da vida dele. E só tem uma explicação que fez com que ele não entrasse nessas reações emocionais de lutar ou de querer fugir, de reagir, de resistir. Ele não tomou aquilo como pessoal. Ele não se identificava com aquelas agressões. Não era pessoal. E ele falava, não, essas pessoas, elas não sabem o que elas estão fazendo, elas não estão me vendo, elas não estão me olhando, elas não estão me atingindo com isso. Era de um jeito muito forte a identificação dele com o ser real, a ponto de conseguir levar aquele processo de uma forma impessoal. Vocês estão agredindo esse corpo, mas isso não me afeta em nada. Toda dor que surge aqui é completamente temporária e não me afeta em nada. Nada. Então, só tem um jeito da gente não reagir. É quando a gente não se sente ofendido. Porque quando eu me sinto ofendido, eu vou reagir. Eu vou me fechar. Eu vou resistir, eu vou agredir. Né? Significa que o ego está em luta, dizendo não aceito isso. E quando há aceitação, não há reação. Então não há nem necessidade de perdão, porque não houve ofensa. A analogia que eu mais gosto para poder compreender isso é quando você está numa festa de aniversário e vem uma criança de 4 anos e puxa a sua calça e diz para você, boba, e sai correndo. Você olha para aquilo e você não vai chorar. Aquilo ali não vai te atingir. Você vai dizer isso, que criança não sabe o que faz, nem me conhece. Isso não me afeta em nada. Porque eu estou vendo que é uma criança. Uma criança muito imatura. E assim, era esse olhar de quem não se identificava e via com muita infantilidade. Mas a gente que se sente ofendido, então significa que ainda há trabalho a fazer aqui com essa personalidade. Não é em querer mudar o outro pelo que ele está fazendo, mas perceber
o que que o outro está me mostrando aqui? Como que eu ainda entro em luta? Como que eu ainda crio reações para poder aqui entrar no meu sofrimento? Como que eu estou me identificando com a agressão? Se alguém me diz, nossa, mas nossa, é muito devagar, e aquilo me ofende, significa no fundo que sou eu que me acuso, sou eu que me agrido, sou eu que me condeno. Né? Isso só pode ter efeito em mim se eu também me condenar com a mesma ideia. Caso contrário, isso não me atinge em nada. Nada. Então esse é um trabalho a fazer. Bom, é isso. A gente entende já muita coisa, né? Eu estou vendo, né, vocês aqui. Eu sei que nossa busca não começou agora. E muita coisa já foi entendida. Mas colocar isso em prática é um exercício, né? É um exercício. Então a pessoa, né, que está contando que o outro diz para ela, eu tenho raiva de você porque você existe. E se eu fiquei mal, talvez seja que lá no fundo eu reconheça que tem também aqui algo em mim que tem raiva de mim, que também tem raiva de existir, né? Que também não aceita a minha vida, a minha própria vida. Caso contrário, isso não teria me pegado, isso não teria efeito. Então, tudo o que acontece é uma forma da gente poder estar se escutando e, como diz o curso em Milagres, assim, perdoando. Perdoando não é perdoar o outro, gente. Perdoando significa liberando essa carga de ódio que a gente tem por nós. Significa mudando a nossa forma de olhar para o outro, mudando a nossa forma de olhar para nós. Essa que é a essência do perdão. E se eu não sei, Mateus, mas eu não sei como. Então a gente pode pedir ajuda para esse centro interno de sabedoria que a gente disse no início. Eu quero lidar de uma outra forma com essa situação. Eu ainda não sei, mas eu quero encontrar. E eu deixo que você me guie. E aí esse centro interno vai trazer caminhos. E se você quiser, você pode substituir esse centro interno pelo Cristo, né? Ou pelo Espírito Santo, ou por qualquer representação de uma sabedoria maior do que o que você pensa, maior do que seu ego. Então nós estamos sendo sempre convidados a dar um passo transpessoal, ou seja, a solução e o alívio não podem vir do lugar que a gente está. Eles vão vir de uma outra dimensão que eu não entendo, que eu não sei. Então primeiro eu preciso me render para depois me abrir e me deixar ser conduzido. Nosso exercício semanal, diário, assim nós vamos. Obrigado, minha gente, pela presença. A gente se vê na próxima. Uma boa semana para vocês. Até a próxima. Quem for da comunidade, a gente se vê à noite para exercitar um pouco mais dessa escuta interna. Até lá.